Rio de Janeiro vem num histórico de mega eventos, né? Desde, se eu não me engano, 2007, com o Pan-Americano. E todos esses mega eventos, eles são sempre voltados numa transformação, aproveita-se esse momento para uma transformação da cidade, né? Para que ela fique mais bonita, mais vendável. Além disso, tem um processo prévio aos mega eventos que é de contenção das populações pobres, que são de maioria negra, né? Então tem um processo de contingenciamento que passa por mobilidade, que passa principalmente pela segurança pública, né? São operações policiais constantes, altamente militarizadas, além dos territórios já vêm sendo militarizados a partir da presença das unidades de polícia pacificadora, as UPPs. Né? Os Jogos Olímpicos estão aí, que estão impactando o Brasil inteiro, né? E várias leis sendo aprovadas. Né? O foro privilegiado, né? A discussão do julgamento dos militares que cometerem, né? Eles decidiram cometer algo contra alguém, cometer um crime, matar alguém, enfim, e vão ser julgados pelos seus, né? Que os treinaram para fazer aquilo. No Rio de Janeiro, por exemplo, existe no Ministério Público o GAESP. É um grupo formado para o controle externo da força policial. Né? E aí ele inclui também nesse escopo o sistema penitenciário, os agentes penitenciários. Só que o que acontece? Recentemente fizemos uma audiência pública, né? Os movimentos de favela se organizaram e disseram que queremos uma audiência pública que minimamente discuta, nem que seja uma redução de danos diante da violência policial nas operações. A gente identificou que a resolução que cria esse grupo para atuar no controle externo da polícia, ele tem uma questão pontual que é extremamente importante para a resolução inteira. Esse promotor, né, ou esse grupo de promotores, só vai atuar se o promotor que está lidando com aquele caso chamá-los, pedir apoio. E diante de uma realidade que a gente tem, um Ministério Público que, por exemplo, nas audiências de custódia, tem na sua principal fala personalidade voltada ao cometimento de crime, né? Onde a gente tem uma sociedade que é extremamente racista, né? E ela é classista também, ela tem um viés de classe também muito forte. Os negros e a população pobre sempre vão passar pelo lugar do criminoso. O que eu estou querendo dizer com isso? Se o promotor que atua nos casos lá para o controle externo da polícia, que nem é um controle externo da instituição, ele é voltado para alguns casos de desvio, né, que na nossa leitura não são desvios, são parte de uma lógica que existe, convocar um outro para atuar naquele caso específico. Então, de fato, a polícia ela se torna uma instituição praticamente sem controle. As polícias serem controladas por forças militares, estarem sobre essa coisa da justiça militar, acaba também sendo um perpetrador dessa violência e dificultando muito esse controle externo. Né? Tanto que, ao se discutir a militarização, o professor Michel Missi, quando ele faz essa pesquisa, que ele vai perguntar os soldados, né, a galera de baixa patente da polícia, que são negros, que são pobres, que são filhos de nordestinos também, principalmente aqui nessa região do Brasil, eles querem a desmilitarização, porque existe a questão da hierarquia, existe a questão da morte. Né? Esse promotor do Rio de Janeiro, que está nesse grupo, né, que chama GAESP, ele fez uma fala muito interessante, que ele diz assim, olha, os pobres negros das favelas são corpos matáveis dentro dessa lógica da escolha política da política de segurança. São os corpos matáveis, são os que podem ser destruídos. E os policiais são meras peças de reposição. Porque é isso, né? Uma lógica onde um mesmo grupo, que são negros, pobres, homens, jovens, normalmente, que morrem, e a alta patente branca, né? Classe média e tal, que tem o poder. Então, essa lógica, ela dificulta muito esse controle externo, né? Que eu acho que a sociedade, de um modo geral, precisa se preocupar mais com isso. Porque é, de fato, assustador, né? O Rio de Janeiro, até hoje, carrega no brasão da polícia um ramo de café, um ramo de cana e as armas e a coroa. Né? Então, isso já diz para que ela veio, para que ela serve, que é para garantir a propriedade privada e, portanto, os detentores da propriedade privada não querem em nenhuma medida que exista algum controle externo e civil, vamos dizer assim, dessa polícia. Né? Eu sou o Samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva alegria para milhões.
de corações brasileiros.